Das ruas geladas da Suécia a calor sufocante dos escândalos romanos, aqui está a história pouco conhecida da mulher que desafiou Hollywood. Tudo começa com um pedido simples, quase inocente, vindo de uma estrela que o mundo pensava conhecer. E agora, para mostrar a minha gratidão, gostaria realmente que um homem do público, eu, dançasse com as raparigas. Mas não se deixe enganar por esta doçura. A mulher que exigia uma dança era a mesma que, em 1960, transformou as ruas de Roma num campo de batalha. Imagina a cena, Anita Ekberg, a deusa do cinema, correndo descalça pelo asfalto romano, não com um guião na mão, mas com um arco e flechas bem reais. Naquela noite, ela não estava a pousar. Estava a caçar paparazzi e, numa fúria digna de uma lenda nórdica, acertou mesmo em 2. No entanto, este incidente violento era apenas a ponta do iceberg. A vida de Anita era um guião que Hollywood nunca teria ousado escrever. Por trás das câmaras escondiam-se ligações secretas com multimilionários casados e o marido tão instável que, logo na terceira noite de lua de mel, foi encontrado pendurado nos lustres do teto. Havia também a dor profissional, uma cena tão brutal que exigiu 104 tomadas, levando Anita a reclamar $500 mil de indenização. E, claro, um romance tóxico com um dos maiores astros do cinema, que contribuiu para destruir um casamento. As fotos da época mostram uma deusa dourada, mas o que se passava por trás das portas fechadas contava uma história de caos e sobrevivência. Para compreender a sua fúria, é preciso voltar ao início. Anita nasce a 29 de setembro de 1931 em Malmö, na Suécia. A casa onde cresceu abrigava 8 filhos sob um teto protestante rígido e inflexível. Sexta filha, carregava o peso daquela ordem familiar como uma sombra. O pai, Gustavo, homem do mar e dos cais, chefe de porto, era o único laço emocional de Anita, enquanto ela se afastava dia após dia do resto da família. A fé ditava o ritmo da casa, o que vestir, como falar, e, pior ainda, o que ela devia tornar-se. A mãe vigiava cada passo com um olhar desconfiado. Para aquela mulher severa, o sonho da filha de se tornar modelo não era um capricho inocente, mas um pecado, uma afronta à essência. Esta tensão crescia nas paredes estreitas. Anita queria movimento, vida, cor, a casa exigia silêncio e obediência. Muito cedo ficou claro, para respirar, tinha de deixar a Suécia. A adolescência trouxe a ruptura. Anita abandonou a escola e abraçou a moda como quem se agarra a uma porta de saída num incêndio. A família qualificou isso como trabalho indecente, mas cada foto tirada aos 16 ou 17 anos cavava o fosso com os pais. Eles pensavam que ela abandonava a moral, ela sentia finalmente que era vista. Não era vaidade, era o seu primeiro ato verdadeiro de rebelião. O dinheiro era escasso, as críticas em casa ferozes, mas ela perseverou. Anita aprendeu cedo uma lição preciosa: avançar para os sonhos significava afastar-se do conforto do lar. Foi então que o destino, com a sua ironia habitual, interveio. Em 1950, a mesma mãe que condenava o modelado encorajou-a de repente a participar no concurso Miss Malmö. Ninguém sabe ao certo porquê, mas Anita aceitou. Tudo se encadeou à velocidade da luz, ganhou na sua cidade, depois em 1951 o título de Miss Suécia. O prémio, de uma simplicidade chocante, 2 vestidos e um bilhete para Atlantic City, nos Estados Unidos. Sem dinheiro, sem luxo, só 2 vestidos. Mas para Anita, esses vestidos valiam mais que ouro, era o seu bilhete de saída. Ao embarcar no avião, deixou para trás as restrições de uma vida inteira. A chegada a Atlantic City para o Miss Universo, era uma estrangeira num país estrangeiro. O seu vocabulário em inglês limitava-se a 5 palavras, que repetia como um mantra de sobrevivência: yay, no, hambúrguer, el moroco, ice cream. Sim, não, hambúrguer, el moroco, gelado. Mesmo sem a língua, Anita falava pela presença. Alien 4, lendária agente de modelos, viu algo nela e ensinou-lhe um truque simples: fazer biquinho de peixe com os lábios. Anita aprendeu depressa. As câmaras adoraram-na imediatamente. Não ganhou o Miss Universo, ficou entre as 6 finalistas, mas ganhou muito mais, a imprensa americana. A Life apelidou-a de a rapariga mais fotografada do concurso. A sua silhueta impressionante e o rosto radiante tornaram-na inesquecível, mesmo sem conseguir responder às perguntas dos jornalistas. Os Universal Studios não perderam tempo e ofereceram-lhe um contrato padrão. Ela chegou a Hollywood sem formação, sem inglês e sem medo. Quando lhe perguntavam como entrara nos estúdios, a resposta era vaga, mas a atitude clara. O estúdio deu-lhe uma longa lista de obrigações: aulas de representação, dicção, dança, esgrima, equitação. O que fez Anita? Ignorou quase tudo. Escolheu só as aulas de equitação. Enquanto as outras aspirantes suavam nas aulas a aprender o ofício, Anita galopava pelas colinas de Hollywood, o vento nos cabelos. Mais tarde diria simplesmente que fora mimada.
Mas quem observava de perto via outra coisa. Os primeiros cheques de Hollywood tornaram-se as suas primeiras indulgências, e esta rapariga que fugira da rigidez sueca não estava pronta para obedecer a novas regras. Seria uma estrela, sim, mas à sua maneira. Enquanto os dirigentes da Universal arrancavam os cabelos com a sua indisciplina, Anitta vivia como se o amanhã não existisse. Com os primeiros dólares, não investiu em aulas nem no futuro, comprou uma estola de Vison e um Jaguar branco reluzente. Percorria as avenidas de Los Angeles, sorrindo a piadas que não a divertiam, já a representar o papel da estrela que acreditava ser. Mas nos bastidores travava-se uma guerra de vontades. O multimilionário Howard Hughes, obcecado pelo controle, queria remodelá-la. Exigiu que mudasse de rosto. Pior, que mudasse de nome. Ekberg era demasiado difícil, demasiado estrangeiro. Mas Anitta, com a teimosia herdada do pai estivador de Malmo, recusou tudo. Se eu tiver sucesso, o nome Ekberg vai contar, dizia com uma lógica fria e implacável. E se falhar? Nada terá importância de qualquer modo. Enquanto muitos em Hollywood dobravam como canas perante os poderosos, Anitta permanecia imóvel como uma rocha. Esta firmeza teve um custo elevado. A Universal esperava gratidão e polimento, encontrou uma atriz que bocejava perante o treino. 6 meses depois, o impensável aconteceu, o estúdio despediu-a. Foi um choque sísmico. Hollywood não dispensava facilmente uma mulher com medidas 100, 58, 94, 40, 23, 37, como desenhadas por um artista. Mas a indústria enviou uma mensagem clara: a beleza sem disciplina não passa de pó dourado. A saída foi humilhante. De promessa do ano, Anitta passou a migalhas. Em 1953, aceitou aparições invisíveis, como uma guarda venusiana numa comédia de Abbott e Costello. Aguentava a vergonha protegida por uma armadura de negação, convencida de que os holofotes a encontrariam por milagre. John Wayne, gigante do western, propôs-lhe um contrato miserável, $75 por semana. Ela aceitou, não por humildade, mas porque precisava de qualquer apoio para não afundar. O golpe da Universal doeu, mas não a amoleceu. Continuou a avançar como saíra da casa dos pais na Suécia, sem olhar para trás. Foi nesta fase de vacas magras que a sua distância emocional lhe valeu um apelido cruel na imprensa, Anitta Iceberg. Os jornalistas achavam-na altiva, inacessível, os colegas viam-na arrogante. A tensão culminou quando a cantora Evelyn West, convencida de que Anitta a insultara pela silhueta, fez uma cena num espetáculo de clube e atirou tomates. O escândalo alimentou as colunas de fofocas, pintando Anitta como uma vilã intocável e antipática. Ela nunca tentou cativar os jornalistas. Numa indústria onde sorrisos falsos salvam carreiras, recusava jogar o jogo. Cada olhar frio virava manchete. O rótulo Iceberg pegou, e ainda assim atravessava os estúdios de cabeça erguida, carregando o ressentimento da imprensa como um casaco de peles extra. A sorte, caprichosa, virou de novo em 1955. O comediante Bob Hope preparava uma digressão na Groenlândia para entreter as tropas americanas. Viu em Anitta o contraste perfeito. Ali, no frio brutal do Ártico, as câmaras capturaram Anitta ao lado de Hope. Perante milhares de soldados solitários e gelados, Bob elogiou a sua beleza. A reação foi explosiva. Os jornais apoderaram-se da loira que iluminava o gelo. De repente, já não era a atriz despedida nem o iceberg antipático, era a musa das tropas. Foi o primeiro evento uso televisionado, e a presença de Anitta tornou-se a notícia em si. Os holofotes que perseguia agarraram-na finalmente, abrindo portas que ela não conseguiria forçar sozinha. John Wayne, vendo a reação do público, apostou de novo nela e deu-lhe um papel falado em Blue Alley, 1955. Foi uma oportunidade estranha, interpretou Lind, um personagem tão modificado que Anitta mal se reconhecia, cabelo tingido, corpo escondido, sotaque forçado. Mas pela primeira vez, a sua voz estava no cinema, não só a imagem muda. Howard Hughes, mesmo após o fim do romance, ainda mexia os cordelinhos e garantiu-lhe um papel em Back from Eternity, 1956. Foi um passo crucial, atuar num filme sério deu-lhe o que a Universal nunca oferecera, credibilidade. Mas o verdadeiro terremoto veio quando a Paramount a emprestou para a épica Guerra e Paz, filmada em Roma. Perante a delicada e inocente Audrey Hepburn, Anitta encarnou Ellen Coragina. O contraste era brutal, a alma etérea de Hepburn contra a presença física esmagadora de Ekberg. O estúdio teve de dobrar as suas falas por causa do sotaque pesado, mas a sua imagem atravessou fronteiras. O filme estreou em agosto de 1956 e foi um sucesso. A Paramount viu ouro e decidiu fazer dela a sua resposta a Marilyn Monroe, a Marilyn da Paramount, proclamavam os cartazes. O realizador Frank Tashlin, fascinado, brincava dizendo que as curvas de Anitta desafiavam as leis da gravidade e atribuía o seu sucesso à imaturidade do homem americano.
Em 1956, o estúdio colocou-a em 5 filmes seguidos, associando-a a lendas como Dean Martin e Jerry Lewis. A rapariga de Malmo, outrora tratada de indecente pela própria mãe, tornara-se o símbolo mundial do desejo. A glória chegou como uma maré alta, violenta e irresistível. Mas para Anita Ekberg, essa mesma maré que a levou construiu também a sua jaula. Hollywood catalogou-a bomba loira, sex symbol supremo. Mais tarde confessaria com amargura que os realizadores não queriam o seu talento. Queriam que repetisse o mesmo personagem dia após dia, filme após filme, sem deixar espaço à mulher real para crescer ou respirar. Se o cinema a limitava, a vida real alargava-a em escândalos. O seu coração, ou ambição, o levou a abraços perigosos. A ligação com o sedutor Tyrone Power começou em 1953, enquanto ele ainda era casado com a atriz Linda Christian. Anita não se escondeu, visitava-o nos sets, viajava com ele, conheceu até a família em Cincinnati, desafiando as convenções com um sorriso. Linda Christian, a esposa traída, nunca pronunciou publicamente o nome de Anita, mas toda a gente sabia quem era o fantasma loiro que assombrava o seu casamento. Tyrone foi só um capítulo. Anita atravessava os romances de Hollywood à velocidade de um predador, Frank Sinatra em 1955, Yul Brynner, Errol Flynn, Rod Taylor. Com Taylor, foi uma tempestade de paixão e brigas públicas, um festim para os paparazzi que seguiam cada grito e cada beijo. A sua silhueta invadia as revistas, e os rumores subiam até ao topo do poder mundial. Sussurravam-se até ligações com o presidente John F. Kennedy. Os homens à sua volta não se contentavam em desejá-la, alimentavam a lenda. Poucos sabiam que Anita não era uma vítima inocente da imprensa. Era a maestra. Anos depois admitiria com franqueza chocante, muitos dos seus maiores escândalos eram planeados. Aquele vestido que acidentalmente se rasgou no hall do Berkeley Hotel em Londres, revelando as curvas aos fotógrafos vorazes. Teatro puro. Anita compreendeu, bem antes do termos personal branding, que vender papel mantinha um nome vivo. Manipulava os holofotes com a precisão de um cirurgião. No entanto, o seu jogo mais perigoso jogou-se nas sombras. A ligação mais secreta da sua vida foi com Gianni Agnelli, o multimilionário patrão da Fiat. Casado com uma princesa italiana, fazia de Anita a eterna outra. Agnelli alugou-lhe uma vila em Roma, um ninho de amor protegido por advogados caros que apreendiam qualquer foto comprometedora. Mas o fim foi cinematográfico. Uma noite, o magnata chegou de surpresa e encontrou Anita com o ator Rick Van Natter, futuro marido. Nesse instante, o mundo secreto deles desmoronou. Antes de Van Natter, houve Anthony Steele. E a história deste casamento é uma tragédia moderna. Anita e o ator britânico Anthony Steele casaram-se a 22 de maio de 1956 em Florença, Itália. O que deveria ser um momento sagrado virou caos absoluto. A multidão invadiu a Praça da Câmara, pressionando contra as paredes. A polícia teve de intervir para evitar uma tragédia. Os fotógrafos escalavam estátuas centenárias, gritando por poses. Não foi uma celebração, foi um cerco. O casal foi empurrado, mudando de roupa repetidamente para satisfazer a imprensa, sorrindo até doer os músculos faciais. Antes do fim do dia, Steele parecia um homem derrotado. Aos repórteres, confessou o esgotamento. As fissuras eram visíveis desde o dia da criação. Anthony Steele cometeu um erro fatal, escolher o amor em detrimento da identidade. Na Grã-Bretanha era uma estrela, ganhando 15.000 libras por ano, no topo ao lado de Dirk Bogarde. Rasgou um contrato seguro de 3 anos para seguir Anita a Hollywood. A indústria britânica sentiu-se traída. Hollywood não tinha nada a oferecer-lhe. Enquanto a estrela de Anita subia em flecha, Steele ficou ocioso, sem propósito. Descobriu da pior forma que um homem sem trabalho perde o respeito, depois a si mesmo. A ociosidade tornou-se insegurança, a insegurança ciúme doentio. Amava Anita profundamente, mas ser o marido da mulher mais desejada do mundo era uma tortura diária. Os homens flertavam abertamente com ela à sua frente, e a resposta não era diplomacia, eram punhos. Brigava com fotógrafos, batia em desconhecidos, provocava cenas humilhantes em restaurantes e ruas. Ironicamente, estas explosões de violência contra os paparazzi em Roma contribuíram para a atmosfera que Fellini capturaria em La Dolce Vita. Mas a violência não parava à porta. Testemunhas relatavam brigas físicas brutais entre o casal, e Anita confirmaria mais tarde que ele a batia. O álcool tornou-se refúgio e veneno para Steele. Foi preso 2 vezes por condução em estado de embriaguez, incluindo uma fuga em alta velocidade logo após o casamento. A humilhação final para Anita foi ir à esquadra sob os flashes para pagar a fiança do marido. O que começara como um conto de fadas em Florença transformara-se num pesadelo de medo e vergonha pública em tempo recorde. Anos depois, quando as luzes se apagaram, Anita revelou quão cedo o pesadelo começara. Numa entrevista em 2000, com a voz quebrada pela memória,
descreveu a terceira noite de lua de mel, voltou esperando o marido e encontrou um monstro. Anthony Steele, bêbado morto, pendurado nos lustres, balançando fora de controle aos gritos de raiva. O medo tornou-se sua companheira de casa. Steele desaparecia noites inteiras, voltava de manhã com o olhar vazio, sem explicação. O alcoolismo era comum entre os atores daquela geração, mas em Steele o vício era senhor. Misturado ao ciúme doentio, à violência doméstica e à frustração de uma carreira destruída, o álcool envenenou cada canto do lar. Não havia paz, só à espera da próxima explosão. O divórcio chegou em 1959, após 3 anos de tormentos. Mas as cicatrizes não eram só emocionais. Houve um roubo silencioso que marcaria o fim da vida de Anita. Durante o casamento, Steele pediu-lhe emprestados $100.000, uma fortuna na época, e nunca devolveu um centavo. Esta traição financeira perseguiu-a até ao túmulo. Em 2011, o mundo descobriu chocado que a grande diva afundava em dívidas, lutando contra a doença e incapaz de reparar a vila perto de Roma após um incêndio e um assalto. Terminou os dias numa casa de repouso, mendigando ajuda financeira. Anita Ekberg morreu a 11 de janeiro de 2015, aos 83 anos, na precariedade. Aquela fortuna roubada décadas antes poderia ter suavizado o seu fim solitário. Mas voltemos a 1959, o ano em que o casamento desmoronava e o destino a impulsionava para a imortalidade. Federico Fellini avistou-a perto da Piazza di Spagna, nas escadarias espanholas em Roma. A reação do realizador foi visceral, sentiu-se hipnotizado, como se assistisse a algo de escala sobre-humana. Para Fellini, Anita não era só uma mulher bela, era uma força elementar. Estudava-a como se descobre uma nova espécie, comparando-a a animais poderosos e às forças da natureza. Não via uma atriz, mas um monumento. Esta visão ganhou vida na cena mais famosa da história do cinema italiano, La Dolce Vita. A sequência na Fontana di Trevi foi filmada durante uma semana inteira em março de 1959. As noites eram gélidas. A imagem é icónica, Anita, em longo vestido preto de bustier, entrando na água. O que a câmara não mostra é o sofrimento. Ficou horas naquela água gelada, estoica, sem se queixar. O parceiro Marcello Mastroianni, com fato de mergulho sob o traje, tremia tanto que teve de beber uma garrafa inteira de vodka para aguentar. No fim das tomadas, mal se aguentava em pé, bêbado morto. Anita conservou a dignidade até ao fim, embora mais tarde admitisse ter sido carregada para fora da fonte, com as pernas sem sensibilidade. Apesar da força, o set não era gentil. Os técnicos gozavam-na com comparações grosseiras, tentando despir o seu glamour. Até o diarista de Fellini a reduzia a rótulos animais, admitindo que suportava condições que tinham vencido homens. Era o paradoxo cruel da época, o seu corpo era admirado, explorado e ridicularizado ao mesmo tempo. À estreia em 1960, a explosão foi nuclear. O Vaticano condenou a Dolce Vita como imoral, concentrando a fúria em Anita e na visibilidade do seu decote. A crítica religiosa transformou o filme num escândalo mundial. Países proibiram-no, mas ironicamente essa condenação foi o melhor marketing possível. Anita não recuou. Em vez de se desculpar, declarou publicamente orgulho do seu corpo e felicidade em mostrá-lo. É a feminilidade, não a vergonha, lançou. Numa época em que as atrizes deviam ser dóceis, as suas palavras soaram como declaração de guerra. Tornou-se mais que ícone, símbolo de desafio. E esse desafio explodiu literalmente na noite de 19 de outubro de 1960. Paparazzi surpreenderam-na a beijar um produtor casado numa boate e seguiram-na sem tréguas pela Via Veneto até à vila. Pensando ter a foto perfeita, tiveram uma surpresa. Anita surgiu descalça do portão, ainda em vestido de gala preto, arco e flechas na mão. Treinava para um papel de guerreira e sabia exatamente o que fazia. Gritou exigindo as películas. Perante a recusa, disparou as flechas. Uma acertou no braço de um fotógrafo, outra nas costas de um segundo. Quando um terceiro tentou pará-la, atacou a murro. Naquela noite, a presa tornou-se predadora. Após La Dolce Vita, tudo mudou subtilmente. Parecia o apogeu do sucesso, mas na realidade o filme encerrou Anita Ekberg numa prisão dourada. Admitiria mais tarde, a vida tornou-se monótona. Porquê? Porque todos os produtores de Itália, Inglaterra e América queriam a mesma coisa. Ninguém queria uma atriz de registro dramático amplo. Todos queriam a mulher misteriosa da fonte. Todos queriam repetir o sonho. Aquela cena mágica com Mastroianni tornou-se inesquecível, e uma jaula. Os dirigentes deixaram de ver a mulher para ver só o instante, ela entrando na água, brilhante e distante. Cada guião recebido era uma cópia pálida desse momento. O que deveria abrir todas as portas limitou-a durante décadas. Com os anos, a crueldade de Hollywood tornou-se dolorosamente clara.
Em 1963, apareceu na comédia western 4 for Texas, ao lado de titãs como Frank Sinatra, Dean Martin e a sensual Ursula Andress. No papel, era o regresso triunfal, a chance de reinvenção. Mas a realidade do set contou outra história. As críticas não julgaram a sua interpretação, dissecaram o corpo. Enquanto Ursula Andress foi aclamada pela profundidade e sedução, Anita foi reduzida a um cenário. Um crítico, com pena envenenada, ignorou o talento para descrever só os vestidos. Outro foi mais brutal, tudo em seios e nada mais. Num só golpe, o cinema americano arrancou-lhe toda a credibilidade como atriz séria. A mensagem era clara, Ursula era atriz, Anita era só uma medida. A partir daí, o declínio foi vertiginoso, como um carro sem travões a descer uma encosta. Nos anos 60 e 70, os convites para filmes europeus de prestígio evaporaram. Em vez disso vieram produções obscuras e exploradoras. Em 1972, apareceu no thriller barato Casa de Apontamento, de French Sex Murders, onde a sua presença foi descrita como cansada e previsível. O fundo do abismo artístico chegou em 1979 com Killer Nun, Suor Homicide, uma viragem chocante. A musa de Fellini interpretava agora uma freira morfinómana levada à loucura e violência. Filmes como Goldrake ou City on Fire, 1982, usavam o seu nome só para vender choque, não arte. A mulher que fora outrora a visão etérea na Fontana di Trevi via-se arrastada para projetos sem dignidade nem futuro. Mesmo quando os papéis significativos desapareceram, a exploração da sua imagem nunca parou. Em 1972, Anita travou uma batalha judicial contra uma revista italiana que publicou fotos nuas dela sem autorização. Esse processo expôs uma verdade dura, a indústria já não a queria no ecrã, mas ainda se considerava dona do seu corpo. Era tratada como bem público, para fotografar e vender sem consentimento. Ao lutar legalmente, Anita tentava desesperadamente recuperar um mínimo de controle, mesmo enquanto o seu poder na indústria evaporava. Se a vida profissional estava em ruínas, a pessoal não oferecia refúgio. A 9 de abril de 1963, casou com Rick Van Natter, ator americano conhecido pelo papel de Felix Leiter em James Bond 007 contra Dr. No. Anita esperava que este segundo casamento trouxesse a estabilidade que Anthony Steele destruíra. Foi um erro fatal. Quando o divórcio chegou em 1975, após 12 anos, Anita descobriu que dormira com o inimigo. Afirmou que Van Natter a esvaziara completamente, esvaziou as contas, vendeu a vila e tudo o que continha sem avisar, depois desapareceu com a Ferrari, o iate e até um champanhe chinês que possuía. Esta traição esmagou-a, emocionalmente quebrada, financeiramente arruinada, a pouca segurança que restava foi levada precisamente quando a carreira já desmoronara. O tempo avançou sem piedade e o mundo que a adorava afastou-se. Federico Fellini, o homem que a imortalizara, trouxe-a de volta brevemente, não como estrela, mas como memória viva. Em Les Clowns, 1970, apareceu como ela mesma, lembrete silencioso de uma era passada. Depois, em 1987, 27 anos após La Dolce Vita, Fellini reuniu Anita e Marcello Mastroianni em entrevista. Numa cena dilacerante, os dois atores envelhecidos veem a projeção da famosa cena na fonte. As lágrimas que correm no rosto de Anita não são representadas, é o tempo que a confronta com toda a força. Recriam a cena em sombras, com a música melancólica de Nino Rota. Era belo, mas doloroso. Já não carregava a história, tornara-se o símbolo do que o cinema fora. A carreira, mais de 50 anos e cerca de 50 filmes, não terminou sob aplausos, mas num suspiro. Em 2002, aposentou-se oficialmente após uma pequena aparição na série TV Il Bello del Don. O último filme notável foi Le Nain Rouge, 1998, obscuro. Sem prémios honorários, sem festa de despedida. O silêncio era pesado. A vida tornou-se dura, quase sádica. Em dezembro de 2011, aos 80 anos, Anita fraturou o fémur após ser derrubada por um dos seus adorados cães dinamarqueses. Passou 3 meses hospitalizada em Rimini, imóvel e vulnerável. Enquanto jazia na cama, ladrões saquearam a vila, joias, móveis, recordações. O roubo passou despercebido há algum tempo, pois ninguém estava lá para denunciar. Os relatos revelaram que já lutava para pagar as contas antes disso. Após o assalto, a imprensa descreveu-a como indigente. O contabilista teve de pedir publicamente ajuda, expondo a todos o quanto a fortuna afundara. E como se não bastasse, um novo incêndio danificou a vila a sul de Roma. As reparações eram impossíveis sem dinheiro, dinheiro que não tinha. Num ato final de desespero, Anita solicitou ajuda financeira à Fundação Fellini, ligada ao homem cujo filme a tornara imortal. A ironia foi cruel e trágica, a própria fundação estava em dificuldades e pouco pôde fazer. A mulher que deu a Roma a sua imagem mais famosa ficou sozinha, quebrada, dependente da caridade de fantasmas.
Os últimos atos da vida não foram filmados em Technicolor, mas vividos na sombra de uma cadeira de rodas numa casa de repouso perto de Roma. A antiga Miss Suécia, celebrada pela estatura imponente e movimentos felinos, viu o mundo encolher até depender inteiramente de desconhecidos para os cuidados mais básicos. O advogado revelou com tristeza que sobrevivia com uma minúscula pensão quando a morte a encontrou finalmente, a 11 de janeiro de 2015, na clínica San Rafael de Roca di Papa. Tinha 83 anos. Alguns disseram nos corredores oficiais que não morreu na pobreza absoluta, tecnicamente, continuava proprietária daquela vila danificada pelo fogo. Mas era só um detalhe burocrático, frio e vazio. A realidade era outra, não podia lá viver, não tinha meios para reparar o teto ou as paredes queimadas. Vivia simplesmente, silenciosamente, a quilómetros do luxo de outrora. A morte passou quase despercebida. As necrológicas preguiçosas concentraram-se quase inteiramente na Fontana di Trevi, reduzindo meio século de carreira a uma única cena molhada. Sem grandes homenagens nacionais, sem retrospectivas grandiosas. A indústria que caçara a sua imagem com tanta voracidade seguiu caminho, sem olhar para trás. A ironia final parte o coração. A fonte que tornou famosa continua a gerar fortunas via turismo e moda. No ano da morte, a Casa Fendi deu cerca de 4 milhões de dólares para a restauração. Em 2016, modelos desfilaram na água em passadeiras de vidro, recriando o momento mágico. Os turistas ainda entram na água hoje, perseguindo a sombra de Anitta. E Anitta Ekberg, o que recebeu de tudo isso? Nada. Nem resíduos, nem royalties, nem gratidão. Confessou no fim da vida que já não suportava ver aquela cena. Virá demais. O que era arte tornara-se lembrança dolorosa do que perdera. No final, as suas cinzas foram devolvidas à Suécia. A mulher que simbolizou o excesso, a beleza suprema e a liberdade selvagem morreu discretamente, quase como uma nota de rodapé na história que ela própria escrevera. A vida de Anitta Ekberg revelou a verdade sombria escondida sob o verniz do glamour, a glória sem proteção evapora-se depressa, e a beleza sem respeito torna-se uma armadilha. Anitta ofereceu ao mundo uma imagem que a humanidade nunca esquecerá. Em troca, quando mais precisou de um gesto humano, o mundo deu-lhe apenas o silêncio. Apenas o silêncio. Apenas o silêncio.